galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui com um vídeo novo no canal. Como vocês podem ver o título, Aventuras com começo, meio e fim, o relógio da aventura. Então vou falar primeiro o que motivou o vídeo e logo em seguida eu vou falar o que é o conteúdo do vídeo para finalmente entrar nessa técnica, vamos chamar de técnica, né? Bom, galera, um grande desafio de quem joga solo é pontuar em que momento da aventura você está, né? Se você está no começo, quando é que a trama realmente engrenou e principalmente como é que ela acaba, quando ela acaba. Muita gente tem a sensação de que jogando solo é muito legal, mas a aventura ela vai e vai e vai e ela não tem necessariamente um arco narrativo ou parece que ela está indo sempre para algum lugar e nunca chegando. Isso é comum, né? Por quê? Porque nem sempre dá para deduzir isso através dos oráculos e tabelas, e principalmente para quem não tem tanta experiência assim com essa questão de narrativa, de jornada do herói e tal. Ninguém precisa ter isso, na verdade. E também isso é algo que no RPG tradicional o mestre pontua. Então o mestre, no momento em que ele achar que a aventura chegou em determinado ponto, ele parte para o outro, e no momento que ele achar que a aventura concluiu, a aventura conclui. Então, hoje eu vou apresentar essa técnica que eu chamo de relógio da aventura. Eu publiquei essa técnica primeiro no livro Old Solo Essentials, que é o meu material de jogar jogos old school de forma solo. E depois eu adaptei esse mesmo material para o livro de regras adicionais do Velhas Histórias ao redor da fogueira. Então, o que é o relógio, né? Primeiro, ele não é uma técnica que eu inventei, tá bom? Dá um segundinho. Essa é uma técnica que já tem vários jogos famosos. Eu já vi jogo Power by the Apocalypse com isso. Em alguns jogos é o que eles chamam de Progression Track, né? Que é o registro de progresso e tudo mais. Então é uma coisa que já está aí. Então, na verdade, galera, a única coisa que eu fiz foi pegar uma técnica que já existe e deixar um pouquinho com a cara dos meus jogos e com a minha cara. Então vou explicar como eu uso, que não necessariamente é do jeito que estão nesses outros jogos, tá? A minha principal inspiração foi um material que é o Navy Solo. Teve um cara que escreveu um método para o Navy e ele colocou algo parecido com isso lá, e a minha principal inspiração foi disso. Bom, primeiro eu divido a minha aventura em 4 partes, como vocês estão vendo aí no círculo, né? O quadrante 1, o quadrante 2, o 3 e o 4. Então, a aventura começa no quadrante 1 e ela vai passar pelo 2, pelo 3 e se encerrar no 4. Então, são 4 momentos que tem a aventura. Até aí tudo bem, né? Isso já é comum. Muita gente já define assim, tem o início, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão, né? Mas assim para mim fica mais fácil. Mas o que acontece? Eu já defino em cada parte da aventura algumas coisas. Primeiro, geralmente eu crio o básico assim da quest, eu já decido em que local vai se passar cada um dos quadrantes. Então, por exemplo, o conto que eu estou escrevendo agora, eu já decidi o seguinte. Vai se passar no local onde começa a aventura e a minha personagem principal, que ela chama Joycelyn, e ela está no reino de Volvento Norte. Então, todo o quadrante 1, ele é no reino de Volvento Norte. E aí eu já defino quantos... No 2, aliás, deixa eu continuar, né? No 2, a Joycelyn, ela está fazendo uma jornada, então ela precisa sair de Volvento Norte e chegar até a vila de Atreia. Então, que é uma vila que fica descendo para o sul. Então a parte 2, os desafios da parte 2 é tudo envolvendo a vila de Atreia, seja o momento de chegar até lá ou o momento de saída. No 3, a minha personagem ela vai entrar no reino de Olodan e precisa passar pela vila pequena, que é a vila dos hobbits.
Então, tudo que tiver de desafio no 3 vai ter relação com isso. E 4 vai se passar no reino de Sombralin, que é onde a minha personagem tem que chegar. No 1, ela vai ter um D4 desafios para enfrentar. Então, eu já rolo aqui um D4. Tô rolando um D6, né? Caiu 6, depois 5, 1. Então, vai ter um desafio. Então, para ela sair de Valvento Norte, até pelo menos pegar a estrada que guia ao ponto 2 da aventura, vai ter um desafio apenas. E aí eu vejo como montar esse desafio. Então eu vou usar o oráculo para definir como é o local, tá chovendo, não tá, tem ruínas, não tem, tem encontro. Eu vou usar o oráculo que eu estou usando e você vai usar o que você quiser para definir. Pode ser uma tabela de encontros de jornada, por exemplo, pode ser perguntando para o oráculo, um encontro combativo, um abismo que se forma no meio da estrada, mas só um desafio. No 2, que já se passa na vila lá, são um D6. Então, eu joguei aqui, caiu 3. 3 desafios. Vencido esses 3 desafios, o personagem vai para o quadrante 3, que é um D6 mais um desafios. Rolei aqui, deu 4, mais um dá 5. Então, são 5 desafios aqui no quadrante 3, até chegar na vila pequena. E, por fim, no final são um D3 desafios, que geralmente é menos, mas que são maiores. Caiu 2, né? 1, 2 equivale a 1, 3, 4 equivale a 2, 5, 6 equivale a 3 quando você joga um D3. Então vai ter um desafio final. Então olha só que interessante. No quadrante 1 vai ter um desafio relevante. No quadrante 2 vai ter 3. No quadrante 3 vão ser 5 desafios para chegar no desafio final lá em Sombralin. Então, eu não sei quais são esses desafios, mas eu já sei quanto tempo, né, em tese, vai durar a aventura, ou então quanto que essa aventura vai ter de desafio até chegar no seu grande finale. Então é uma técnica que eu gosto muito. Nos meus livros que eu escrevi sobre o relógio da aventura, eu sugiro esse modelo porque ele vai gerar aventuras que vão variar de 20 minutos até 2 horas, mais ou menos. Que é assim, vamos colocar um tempo curto, né? Se você tirar os números mínimos em cada um dos quadrantes para definir os desafios, vai demorar uns 20, 25 minutos. Se você tirar o número máximo, você bota aí umas 2 horas jogando solo. Talvez um pouco mais, né? Mas nada impede que você que tenha menos tempo, por exemplo, e tire um dos quadrantes. Por exemplo, vai ter só 1, o 2 e o 3. Ou então, vou tirar o 3, vai ter 1, 2 e 4. Ou, se você quer uma aventura mais longa, você pode até mesmo fazer outras divisões, né? Em vez de ter 4 partes, você pode dividir em 5, 6, em 8, como se fosse uma pizza. E aí você define. Eu digo assim, se você vai criar novos divisões aqui no relógio da aventura, então cada uma é legal que tenha um D6 desafios. Deixa um D6 desafios como o número de desafios padrão, né? Então é isso, né? Eu estou jogando aqui. Então eu já fiz o quadrante 1, que para mim deu 3 desafios. Eu rolei um D4 e deu 3. Então aqui a Joyce foi o seguinte, ó. O primeiro desafio, ela encontrou um gigante de gelo no meio do caminho. Então ela tinha que ir. Ela passou num teste de percepção, ou seja, ela conseguiu perceber que tinha um gigante ali antecipadamente. E depois ela fez um teste de furtividade e passou. O desafio 2 é que, barrando o reino de Valvento Norte, tem tipo uma membrana mágica que impede pessoas de sair. Então ela tinha que tentar passar por isso. E o desafio 3 foi que ela encontrou um psiônico. Tem uma ordem lá de cultistas, que é a Ordem dos Espelhos. E ela encontrou no meio da estrada, mas ela mais uma vez usou a furtividade para conseguir se esconder. Então é isso, gente. Essa dica aqui ainda vou fazer um gameplay só disso, tá bom? Um gameplay sem explicar nada para vocês verem na prática como é que funciona. Um abraço.